Olá, meu nome é Marcelo Lobosco, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora e vou apresentar os resultados do projeto APQ 02830-17, Modelagem Computacional do Sistema Imunológico Humano. Esse projeto teve vários alunos compondo a equipe, Carla, José Eduardo, Jéssica, Lara, Maicon, Rui, Sabrina, Thiago e Wesley, além dos professores Guilherme Cortes Fernandes, da Universidade Antônio Carlos, e Rodrigo Weber dos Santos, da UFJF. Bom, de maneira bem objetiva, o nosso objetivo era demonstrar, dentro desse projeto, que é possível usar computadores para reproduzir a resposta imune humana. Então, a gente queria responder a essa pergunta científica. Será que é possível? Será que a gente consegue usar um computador para reproduzir o que acontece dentro do nosso organismo? Bom, o que a gente obteve no final das contas como resultado depois de alguns anos trabalhando em cima desse tópico? Nós conseguimos reproduzir de maneira qualitativa o que acontece, por exemplo, durante uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Então, aqui estão os resultados que a gente obteve de maneira computacional. Aqui é um exame de um paciente. O médico aqui ele identificou uma parte que está inflamada e, basicamente, essa parte que está inflamada, o médico identifica a partir do acúmulo de líquidos. E, fazendo uso de ferramentas computacionais, a gente conseguiu reproduzir esse acúmulo de líquidos de maneira muito aproximada ao que acontece no organismo. Então, aqui a gente observa a evolução ao longo do tempo, né, da infecção, né, do processo infeccioso que leva a essa miocardite. Então, a gente consegue, usando essas ferramentas computacionais, reproduzir o que acontece em termos dos patógenos, dos leucócitos, que são as células de defesa que vão combater esses agentes patogênicos, o que acontece em termos de aumento de pressão, de acúmulo de líquidos, ao longo de um processo infeccioso. Da mesma maneira, nós usamos outro modelo computacional diferente para tentar reproduzir o que acontece no organismo quando a pessoa tem Covid. Então, aqui no caso, a gente reproduziu uma situação que as pessoas não sobrevivem, em que existe uma chamada tempestade de citocinas. Aumenta-se muito a quantidade de citocinas que acabam levando o paciente, em última instância, a óbito. Então, novamente, nós conseguimos reproduzir de maneira qualitativa o que acontece durante a Covid-19. Esses pontos são os dados experimentais, né, o que acontece no paciente, e essa linha, ou essas linhas aqui no caso, são o resultado do nosso modelo computacional. A gente observa que existe um certo casamento entre eles. Da mesma maneira, nós usamos outro modelo computacional para tentar reproduzir o que acontece no organismo quando a gente toma uma vacina. Um dos modelos foi para a vacina da febre amarela e a gente conseguiu reproduzir os dados experimentais de pessoas que tomaram a vacina, que são esses pontos aqui em vermelho, e os pontos em azul são os resultados da nossa simulação. O que a gente previu que iria acontecer com as pessoas que tomaram a vacina depois de 30 dias, depois de 1 a 5 anos, de 5 a 9 anos e 10 anos. E a gente observa que os pontos estão muito próximos. Nós fizemos esse mesmo experimento para a vacina da Covid, no caso, para a vacina de Oxford AstraZeneca. O que acontece se as pessoas tomarem vacina e a gente medir o nível de anticorpos depois de algum tempo? Então, aqui, o que acontece no organismo, nesses pontos aqui em azul, e na linha o resultado da simulação. E, novamente, a gente observa que existe um casamento entre eles. A gente consegue prever o que acontece no organismo quando a pessoa toma uma dose de reforço de 8 a 12 semanas depois de tomar a dose inicial. Então, a gente conseguiu reproduzir os resultados. Depois de 15 a 25 semanas, então a pessoa tomou a primeira dose, esperou de 15 a 25 semanas para tomar uma dose de reforço. Então, a gente consegue reproduzir o que acontece no organismo da pessoa de maneira simulada. E depois
em intervalos entre 44 e 45 semanas. Então, a pessoa toma uma vacina, entre 44 e 45 semanas depois toma a segunda dose. E, novamente, a gente consegue reproduzir esses resultados. Então, de maneira geral, a gente entendeu que conseguimos cumprir o objetivo de pesquisa. E qual é o impacto para a sociedade? Bom, primeiro, a gente consegue compreender melhor a dinâmica da resposta imune, entender melhor o que acontece no organismo quando a pessoa está doente. E a gente, com esse sistema, com essas ferramentas, vai poder no futuro responder algumas perguntas do tipo: qual é a dose ideal para uma determinada vacina? É preciso ter uma dose de reforço? De quanto em quanto tempo? Então, esses foram os objetivos e vão ser os frutos futuros aí, quando esse sistema estiver melhor ajustado, estiver melhor, com mais dados experimentais para a gente poder validar melhor esse sistema. Então, eu tenho que deixar aqui meu agradecimento à FAPEMIG, que foi a financiadora principal desse projeto de pesquisa, ao CNPq, à CAPES e ao FJF, que também fizeram, nos ajudaram aí, cedendo espaço, financiando bolsas, enfim, para que os alunos pudessem participar desse projeto de pesquisa. Então, muito obrigado, até a próxima.